Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele cuida. E é muito lindo de ver, né, o cuidado que Deus tem pela tua igreja, pela tua obra. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, irmãos, né, de fé e de confiança. Ela teve que demonstrar a sua confiança ali também no Deus de Israel, porque aquela mulher não era dos termos de Israel. Mas nós vamos ver, né, o cuidado de Deus para com a vida de Elias, porque a Bíblia diz, né, nos versículos anteriores, que Elias ele prediz contra o reinado de Acabe, contra Acabe. Acabe era o rei dali daquele lugar. E Elias, ele fala, né, que não vai mais chover por um período de tempo. E ele fala que só vai voltar a chover a partir do momento que ele falar, né, vai depender da palavra de Elias. Aí sim, iria voltar a chuva sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus ele fala para Elias, ele pede para que Elias vá, né, até o ribeiro, porque ali Deus vai cuidar de Elias. Então Deus ele fala para Elias: você fica lá no ribeiro, e lá você bebe da água do ribeiro, e eu já ordenei os corvos para que te sustente com pão e com água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que pela manhã os corvos levavam a água, aliás, os corvos levavam o pão e a carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para Elias. E à tarde a mesma coisa, os corvos levavam o pão e a carne, a pedido de Deus. E uma coisa que eu acho interessante nessa palavra, porque se nós formos ver os corvos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, são animais irracionais, eles não pensam, eles não têm atitudes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que eles iam fazer era comer a comida que eles estavam levando, né? Então, o que eu aprendi, o que eu entendo com isso, é que a provisão do Senhor para as nossas vidas, muitas das vezes elas vêm de onde nós menos esperamos e de onde nós menos imaginamos. Só que nós temos que entender que Deus ele cuida. Deus ele cuida dos seus filhos. Deus ele cuida da sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes o ser humano ele fica procurando saber qual é a forma, qual é a maneira que Deus vai trabalhar, como que Deus vai fazer, de que forma que Deus vai fazer. Mas não cabe a nós
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não cabe a mim, mas sim a Deus. É Ele que vai cuidar. É Ele que vai trazer a providência. É Ele que vai enviar o pão e a carne para nos alimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que cabe a mim e a você é a obediência, a obedecer. Elias, ele simplesmente foi. Aqui nós não vemos Elias perguntando para Deus: como assim? Como os povos vão levar o alimento? Como que eles vão levar? Como que ele vai levar o pão? Como que ele vai levar a carne? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não, ele simplesmente obedece a palavra de Deus e ele vai até o ribeiro. Né? E a Bíblia diz que ali, quando ele fica algum tempo ali no ribeiro, o ribeiro seca. E aí onde Deus ele ordena para Elias: vai até tal cidade, e lá esta viúva vai te sustentar. Irmãos, outra coisa que eu acho interessante, porque se nós formos ver, se nós olharmos, lermos a Bíblia, naquela época as viúvas eram mulheres que não tinham muito o que oferecer. Se nós formos ver, a viúva de 2 Reis, que Eliseu aumenta o azeite da botija, ela não tinha nada. Esta mulher também, a Bíblia diz que ela não tem nada, porque quando Elias chega à porta da cidade, ele avista essa mulher catando ali um pouco de graveto. E quando aquela mulher começa a contar ali a sua história, fala: não, eu não tenho nada a oferecer. Eu só tenho um pouco de farinha ali na panela. Eu tenho só um pouco de azeite ali na botija. Eu tenho um filho. Eu vou fazer este último bolo. Eu vou comer e vou esperar a morte. Agora nessa situação eu imagino Elias. Falei: cara, como que essa mulher vai me sustentar? Como que essa mulher vai me sustentar ela, o filho dela, sendo que ela não tem nada para oferecer? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes Deus ele ordena nas nossas vidas, nós olhamos, nós vemos e falamos: não tem condições de acontecer. Dessa forma não tem condições de acontecer. E o que é que nós fazemos? Aleluia. Porque Deus ele está mandando ir, Deus ele está mandando fazer. Deus ele está falando que vai dar a providência. Aleluia, Deus. E se Deus está falando que vai dar a providência, ele vai dar a providência. Elias ele poderia muito bem ter falado: não, aqui não tem condições. Olha a situação dessa mulher. Ela não tem nada para me oferecer. Como que eu vou ficar num lugar desse? Como que essa mulher vai me sustentar? Só que Deus já tinha dado a palavra para Elias, que aquela viúva iria sustentar ele. E a Bíblia diz que ele pede ali um pouco de água. E quando ela vai buscar a água, ele volta ali a sua palavra e fala: dá um pedaço de pão, um pedaço de bolo, traz na sua mão mesmo. E ali ela começa a contar a história dela, como que ela está, em que situação que ela está vivendo. E Elias fala ainda: ó, faz o bolo. Faz conforme a sua palavra. Vai lá, faz o bolo. Você ia fazer o bolo, faz o bolo. Mas faz assim, ó. Primeiro você traz o meu pedaço. Primeiro eu vou me alimentar. Primeiro eu vou comer. Se sobrar, você come. Mas aí Elias fala: assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Aleluia. Então o que aquela mulher faz ali naquele momento? Se nós formos ler anteriormente, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, aquela cidade, ela não fazia parte ali dos termos de Israel, dos termos de Acabe. Por isso que Deus envia Elias para lá, porque Acabe estava atrás de Elias, e ali não fazia parte dos termos de Acabe. Então creio eu que aquela mulher ela não tinha o conhecimento de Deus de Israel, ou se conhecia, mas era só de ouvir falar. Por isso que Elias fala: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Creio eu que aquela mulher pensou ali naquele momento: eu não tenho nada a perder, eu vou confiar. E aquela mulher vai e faz o bolo. E ela dá primeiro um pedaço para Elias, para o homem de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que a farinha da panela não se acabou. Que a botija, o azeite que tinha na botija não se acabou. E ela viveu, ela e sua casa,
até que caísse chuva sobre Israel. E o que eu entendo com essa palavra? O que nós temos que entender com essa palavra? Porque muitas das vezes, ao nosso ver, ao nosso olhar, ao nosso enxergar, não tem solução. Não tem solução. Ao nosso olhar, não tem condições, não tem de onde sair alguma coisa. Mas quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, ali de onde nós olhamos, no mesmo lugar que nós olhamos que não tem nada, não tem fundo, não tem solução, é de onde vai vir a providência do céu. Então o que nós temos que fazer? Acreditar. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Assim como Elias acreditou e confiou em Deus. Assim como esta viúva confiou em Deus. Assim como outros e outras grandes mulheres, homens e mulheres de Deus acreditaram e confiaram em Deus. E tiveram ali o seu problema resolvido. Aleluia, Jesus. E é uma história, e é uma lição linda que nós tiramos dessa história. Deste caso, deste acontecimento. Porque muitas das vezes nós não temos a fé que esta mulher teve. Muitas das vezes nós não temos a confiança em Deus como Elias teve. E é isso que está faltando muitas das vezes na nossa casa. Nós até sabemos que Deus é esse, nós até sabemos que Ele cura, nós até sabemos que Ele faz milagre, mas quando chega a nossa vez de acreditar, muitas das vezes nós vemos Deus fazendo obra na vida do mundo do lado, do mundo do outro lado, do mundo da frente, do vizinho, do outro vizinho. Mas quando chega a nossa vez de Deus fazer o milagre, nós não acreditamos. Nós não confiamos, nós não depositamos a nossa fé. Mas chegou a nossa vez de acreditar. Nós sabemos, nós já vimos Deus fazer um milagre. Aí quando chega a nossa vez, nós não confiamos em Deus. E aí depois, porque o ser humano ele é assim, depois ele vai colocar a culpa em Deus. Fala, Senhor, você fez nele. E por que o Senhor não fez na minha vida? E por que o Senhor não fez na minha família? Por que minha família só anda de mal a pior, não melhora? Por quê? E nós oramos e falamos, fulano saiu das drogas, está 5 anos sem beber, 5 anos sem fumar, 5 anos sem usar droga. Fulano saiu da prostituição, está tantos anos sem... Fulano está bem de vida. Lembra que ele morava no barraquinho? Agora ele mora numa casa, chique, todo carro do ano. Mas nós não olhamos o histórico da pessoa. Nós sabemos porque ele saiu de lá de baixo, agora está lá em cima. Ué. Mas nós não vemos o que ele passou, a trajetória que ele passou, a fé e a confiança que ele depositou no Deus de Israel, para que isso acontecesse na vida dele. E o que Deus está pedindo para mim e para ti nesta noite? Confie em mim. Acredite em mim. O que eu posso fazer? Não se preocupe. Não se preocupe. Porque quem vai cuidar sou eu. Tem muitas pessoas preocupadas com o que vai acontecer a partir de hoje. Deus, maravilha, aleluia. Tem muitas pessoas preocupadas com o que vai ser a partir de hoje. Mas o que Deus está falando para mim, para ti nesta noite, não se preocupe, porque eu estou no controle de tudo. Deus, maravilha, aleluia. Eu estou no controle.